Você tem um pai. Você tem um Deus que é pai, que está cuidando de você, que está, sabe, fazendo a manutenção da sua vida. E de tempos em tempos, às vezes é preciso a gente parar e dizer, cara, eu tenho origem, eu venho eu fui gerado de uma forma sobrenatural. Eu estava falando aqui na quinta-feira, Deus falou, colocou no meu coração, né, o Espírito Santo colocou no meu coração, me deu vou chamar de uma percepção num determinado momento de oração, e me mostrou a vida dele, a presença da vida dele em mim, no meu coração, dentro de mim. E era algo sobrenatural, era algo que, sabe, totalmente imune a esse sistema, totalmente imune à ação de Satanás, totalmente imune à minha própria fraqueza. A minha própria fraqueza. Então ele me fez, ele me deixou olhar, ver aquilo, e eu me alegrei demais. Eu estava no carro e eu comecei a me alegrar vendo aquilo, sabe, saber, ele disse, é isso aí que tem dentro de você, é essa centelha, é essa vida que está dentro de você, e você precisa permitir que essa vida flua para o lado de fora. Essa é a vida, esse é o céu, uma parcela do céu dentro dos meus filhos, dentro da minha igreja, no coração dos meus filhos. E eu fiquei ali contemplando e falando, e comecei a orar em línguas, falando em línguas, eu compartilhei aqui um pouco, acho que foi na quinta-feira com o pessoal, na quinta não, na quarta-feira, com o pessoal a respeito dessa vida de Deus, sabe? Dessa participação em Deus que cada um de nós tem como filhos por causa dessa obra que Jesus realizou naquela cruz. Não é? Dessa participação em Deus. Abram a Bíblia, não coloca aqui agora não, Henrique. Abra a Bíblia de vocês aí no livro de Deuteronômio. Abre aí a Bíblia de vocês, Deuteronômio, capítulo de número 1. É 1:31, deixa eu ver se é isso mesmo. É isso. Como também no deserto, onde viste que o Senhor vosso Deus, nele vos levou, como um homem leva seu filho, por todo o caminho pelo qual andastes, até chegardes a este lugar. Como também no deserto, onde viste que o Senhor vosso Deus, nele vos levou, eu gosto muito dessa tradução que diz, nele vos levou, como um homem leva seu filho por todo o caminho pelo qual andastes, até chegardes a este lugar. Moisés aqui está repetindo os ensinos, né, que ele passou para o povo no deserto anteriormente, agora já está no final da jornada. Eles já entraram em Canaã, eles já possuíram, parte do povo já possuiu a terra, algumas terras antes do Jordão. Ele está repetindo as leis, os ensinos para o povo, e ele diz, cara, presta atenção, porque Deus conduziu vocês até o fim, de lá de onde vocês saíram, até aqui, como um pai dirige, conduz um filho. E quando a gente para pensar, que às vezes a gente lê, passa por cima, e segue lendo e continua lendo, e sabe onde é que a gente às vezes se esbarra? No lugar e gasta tempo pensando no lugar onde eles se separaram de Deus. Onde as pessoas se separaram de Deus. Porque essa é a obra das trevas. Eu comentei aqui, não sei se foi aqui, foi lá no Helena, eu disse, foi a semana passada no Helena também, na aula de quinta-feira, eu disse, você sabe qual é a ideia do inferno, gente? É fazer com que você fique preso a traumas. Traumas que te separem, que te marquem, que te faça memória. Aí eu fiz uma pergunta, não é? Eu disse, vou fazer a mesma pergunta para vocês aqui, porque lá só estava o Henrique, o Rodrigo e o Gui, né? Acho que foi sim. Fazer a mesma pergunta para vocês. Alguém se lembra aqui quando foi que o avião atingiu as Torres Gêmeas? 24 anos, 23 anos. Sabe quanto tempo tem que eu celebrei meu aniversário? Eu perguntei o meu porque é o mais comum, digamos assim, o aniversário do pastor. É o mais comum para todos nós. Tem menos de um ano. E a gente se lembra mais daquilo que foi traumatizante do que aquilo que foi uma celebração. Porque essa é uma estratégia das trevas. Ele te desconectar de conceito de família. Essa é uma estratégia de Satanás, desconectar a gente de conceito de família, de relacionamento com um pai. Então ele está sempre criando aquela imagem em nossos corações, ou dentro da igreja, de altos e baixos, de salvo e pecador o tempo inteiro. Onde você às vezes se sente que é salvo, e às vezes você não se sente como um salvo, porque,
Cara, Deus se afastou de mim porque eu errei, eu não estou aqui, não quero, claro, incentivar ninguém a viver errando. Só estou falando que você não pode ser definido pelos erros que você comete. Você não pode permitir que as trevas, que o sistema ganhe campo nisso, definindo você pelos erros que você cometeu ou pelos erros que você está cometendo. Mas pelo fato que você seja definido pelo fato de pertencer a uma família, de pertencer a Deus. E não é um pertencimento, gente, pela minha própria escolha, isso é muito especial. Você pode declarar comigo assim: não fui eu quem escolheu a Deus, foi Deus quem me escolheu para ser filho e filha. Gente, isso é muito especial, porque quando Paulo fala aos romanos que nós somos filhos adotivos, eu fiquei maravilhado no dia em que eu fiquei sabendo de onde Paulo tira essa informação para passar para a gente. Não é porque um filho nascido de novo, na ideia romana, poderia ser rejeitado pelo pai. Um filho nascido em casa, nascido do pai, poderia ser rejeitado. Ele tinha lá nove dias, sei lá, para o pai decidir se ia ficar com aquele filho ou não. Ele poderia simplesmente dizer: não quero, não é meu filho, eu não quero, pode doar, dê para quem quiser. Mas um filho adotivo, adotado, o pai não poderia rejeitar. Então, quando Paulo usa a linguagem de que nós somos adotados, ele diz assim: Deus não te rejeita. Deus te escolheu, apesar dos seus erros, dos seus fracassos, apesar de tudo que nós cometíamos, e ainda muito ainda que cometemos, nós fomos escolhidos por Deus. Isso é muito legal, gente, muito, digamos assim, muito poderoso para uma jornada cristã. Então, quando a gente olha aqui para essa leitura de Deuteronômio, onde Moisés está repetindo, Moisés diz: lembra, gente, lembra, porque o que é que ele está fazendo? Trazendo a memória daqueles jovens que nasceram no deserto, que não ouviram claramente, que ainda eram jovens no deserto por causa do processo de crescimento, não conseguiriam ter uma clareza, um discernimento do primeiro ensino. Então ele diz: Deus conduziu vocês como um pai, vocês falharam, vocês reclamaram, vocês murmuraram, vocês pisaram na bola. No entanto, o pai trouxe vocês até onde ele disse que ia trazer. No entanto, o pai continuou conduzindo e sustentando vocês por todo o caminho. Isso é doido. Porque a gente, esse tipo de mensagem, ela tende, para alguns que não querem um relacionamento com Deus, criar legalidade para dizer: eu posso fazer o que eu quiser e Deus está me aprovando. Mas para aqueles que querem uma vida com Deus, aqueles que querem honrar e que entendem que nenhum pai se alegra com as falhas ou os erros dos filhos, nenhum pai tem prazer em ver os seus filhos tropeçando e falhando e errando, porque cada tropeço e cada erro feito, quer seja de forma inocente, quer seja de forma proposital, produz algum tipo de consequência. Nenhum pai quer isso. Qual é o pai que quer estar construindo e edificando junto com o filho? E aí o filho tropeça e volta de novo, e desperdiça aquilo, e gasta. Nenhum pai tem prazer nisso. Mas está falando desse tratamento do pai em levar o filho a uma vida vitoriosa. Mas o ser pai é pai. Lucas 15, quando fala daqueles dois filhos, que um mais novo pediu a herança, o pai vai, divide a herança entre os dois. Isso é muito louco, porque eu vejo poucas pessoas observarem esse ponto, que o pai não deu a herança para o filho mais novo só. Ele dividiu a herança para os dois filhos. Ele deu a liberdade para os dois filhos fazerem o que quisessem com a herança. O mais novo pega a herança e vai para o mundo, ele vai. E a Bíblia diz que o pai permaneceu em casa, aguardando. Ele não foi buscar, mas ele em nenhum momento ele se isenta desse posicionamento. Diz: cara, o dia que esse moleque voltar, eu vou quebrar ele, ou então não quero mais saber. É o contrário, foi o filho, pela escolha que ele fez, lhe produziu consequências. Mas o pai permaneceu. Um ponto extraordinário que foi também um dia, eu estava lendo o capítulo 15 de Lucas,
aquele cordeiro gordo, engordado ali, a expectativa do coração de Deus de que uma hora eu e você, diante dos nossos combates, das nossas fraquezas, das nossas lutas, uma hora a gente vai olhar e dizer, cara, igual aquele menino, eu tenho força em meu pai, eu tenho vida em meu pai, eu tenho paz em meu pai, eu tenho prosperidade no meu pai, eu tenho força na família, e aí há uma celebração. Há uma celebração. Pastor, será que há festa, há celebração quando eu decido por Deus? Olha comigo, só para você, sai daí um pouquinho, vai lá para Tiago. Dá uma olhada no que Tiago escreve aí no verso de número 19 do capítulo 5. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade, está falando de cristão, se desviar da verdade e alguém o converter, e um outro irmão o trazer de volta, um outro irmão fazer ele se voltar para Cristo, porque essa palavra conversão, gente, é isso. Quando você vai olhar em Coríntios, Paulo diz assim, quando alguém se converte, ele se volta para Cristo, novamente ele volta para a glória, ele se volta para a verdadeira imagem, para o homem gerado em Cristo Jesus, ele vê o reflexo de Deus, dele em Deus e de Deus nele. Ele diz, quando alguém se volta para o Senhor, o véu é tirado, ou seja, os olhos são abertos, ele se volta para o Senhor, ele é transformado, ele volta para o processo de transformação, de crescimento. Ele diz, meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade, né, entre vós, e alguém o converter, pastor, vale a pena gastar tempo em oração, vale a pena se dedicar por alguém, cara, que eu estou vendo que está fora de Cristo, vale a pena, sabe por quê? Porque é no que o Pai investiu o Filho dele, para que você não pereça, para que eu e você não fôssemos para o inferno, para que nenhum homem vá para o inferno, é no que Deus investe 24 horas por dia. Então há sim uma celebração, verso 20, põe o 20, Henrique, pode seguir, que já está o 19, sabei que aquele que converteu o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá a multidão de pecados. Então há festa, há celebração no céu. Há celebração no céu. E quando há celebração no céu, olha, o Neemias diz assim, não é tempo de tristeza, é tempo de alegria, porque a alegria do Senhor é a vossa. Então significa que a celebração no céu, há gozo no coração de Deus, e quando há celebração no céu, isso é atribuído à igreja como forma de força. Existe um papel glorioso. Mas como eu consigo captar isso? Nesse conceito de família. E a gente sabe que esse tipo de relacionamento de família biológica, ela passa. Ela não tem uma raiz eterna, ela passa. Ela tem uma função, mas não uma raiz eterna. Porque dois irmãos, um vai receber Jesus e o outro não vai receber, a Bíblia diz que um vai para o céu e o outro vai para o inferno. Biológicos. Mas irmãos, família espiritual, família em Cristo, a Bíblia diz que aquele que se une com o Senhor é um espírito com ele. Tem uma profundidade tão extraordinária que toda a eternidade não será capaz de separar. Toda a eternidade não será capaz de separar esse relacionamento de família que Deus gerou através do sacrifício de Cristo. Mas existe um sistema que está trabalhando aí por trás o tempo inteiro, 24 horas por dia, para tentar criar uma individualidade, criar na cabeça da própria igreja, uma mentalidade que eu consigo viver sozinho, de que eu posso usar todo o potencial que a Bíblia tem me passado para viver sozinho, para viver independente de Deus. Porque agora tudo que eu pego da Bíblia se torna ferramenta, não é fruto de relacionamento, é ferramenta. Gente, mas em nenhum lugar a Bíblia diz que isso aqui é uma ferramenta. A Bíblia diz que a palavra de Deus é Cristo. É Jesus. É Jesus. Eu trabalhei a minha vida inteira, ou seja, minha vida, meu período no trabalho secular, como mecânico, e tenho diversas ferramentas. Tenho lá em casa, tenho macaco, tenho maçarico, tenho chave de tudo quanto é tipo. Está lá em casa. Todos os dias, todas as vezes que eu vou fazer alguma coisa no carro, eu uso as ferramentas certas e depois deixo elas lá e subo e vou para a minha família. E quando o inferno consegue inserir em nossa mente que a palavra de Deus, que as instruções do Espírito Santo é uma ferramenta para que eu viva, ele está dizendo aqui, cara, essa ferramenta, você pode se viver separado dessa ferramenta quando você quiser. Ele pode tirar. Ele pode nos afastar desse conceito, sabe, de relacionamento. Romanos 8, 14, Henrique, por gentileza.
Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, pois todos os que são guiados, eu devo pegar alguns versos depois de Romanos, mas eu só quero só trazer para você aí, e para você entender essa palavra guiados aí que eles diz, né? Que é a palavra ageu ou agô na nossa, é a palavra grega ageo, significa conduzir segurando com as mãos, levando deste modo ao destino final. Todos que são guiados pelo Espírito, essa palavra guiados aí, a palavra agô, significa alguém, como o filho, que o pai toma pela mão e leva até o fim, ao destino final, até o destino final. Não é apenas alguém que de vez em quando tem um toque à esquerda, à direita, não. Ele está falando de alguém que pode ser que em determinado momento da minha e da sua vida, Deus não esteja falando, você não ouça a voz dele, mas é certo que ele está segurando na tua mão, na tua jornada. É isso que o verso está falando. Todos os que são guiados, que andam segurando na mão, Deus anda segurando na mão. Quanto a Deus, gente, é uma decisão dele, ele decidiu viver, andar assim conosco. Então o diabo não está tentando afastar Deus da gente, porque ele não consegue. É uma decisão de Deus estar conosco. O diabo está trabalhando e o trabalho dele, o sistema, é para que a gente perca essa consciência de paternidade, de um pai que conduz o filho, de um pai que está conosco, que está trabalhando. Então eu usei ali o tema, por gentileza, pode tirar a volta o tema. Eu usei aqui instruídos e capacitados, porque é exatamente isso que nos torna individuais dos nossos mestres. Quando eu sou instruído e capacitado por uma faculdade, por um curso, seja lá o que for, eu não preciso mais dele depois de ter recebido a certificação. Eu posso seguir adiante agora, e vem um novo aluno, e daí por diante, e aqui ele vai ficando para trás. E nós temos hoje, por exemplo, no nosso país, os profissionais mais mal pagos que tem no Brasil são os professores, são os mestres. Por isso que eu usei o título Instruídos e Capacitados pelo Pai, para que a gente não pense que ele é apenas um mestre, como muitos viram, tu és um mestre, tu és um profeta, é um dos profetas, mas não, é um pai. É pai, jamais seremos desligados deles, essa é a ideia dele. Jamais viveremos desligados dele. Não vai funcionar. Jesus disse, eu sou a videira, João 15, por gentileza, João 15, a partir do verso 1. João 15, verso 1 adiante, ele diz assim, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Pode seguir, Henrique. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto limpa para que produza mais fruto. Todo ramo, agora deixa eu te explicar aqui esse ramo, essa parte do corta, que é a videira. Alguém sabe aqui o que uma videira produz? Uva, é isso aí, gente, só para vocês entenderem, porque para ficar na cabeça de vocês, videira produz uva, né? Então, não é uveira. Quem está acostumado a ser partir do nome o fruto, né? Laranjeira, goiabeira, fica fácil. A videira vide, né? Então produz uva. Só para entrar na cabeça de vocês, como funciona a uva, a parreira de uva. A parreira de uva são aqueles cipós gigantes que se esticam por cima de um aramado, de um gradeado, de uma cerca, seja lá do que for, mas se estica. Ele diz, todo ramo que estando em mim não der fruto. Então qual é o ramo que não dá fruto? Quando a uva estica aquele ramo, aquele braço, ela não começa a frutificar de lá para cá, ela começa a frutificar daqui para lá. Então as flores vão brotando, vão brotando, vão brotando, vão brotando. Chega num determinado lugar, alguns ramos, que para de frutificar. E aquele ramo para frente fica sem nenhum fruto, sem nenhuma uva. Então as uvas só é daqui para cá. Ele está dizendo, todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta aqui, onde ele parou de dar fruto. Para quê? Para que ele não sugue, não vá sugar a vitamina daquela parte que está frutificando. Então ele corta aquela parte do ramo. Aí você vai entender porque Jesus disse, se o teu braço te faz pecar, corta esse cara. Se o teu olho te faz pecar, ele diz, cara, faz ele frutificar para Deus. Faz o teu braço frutificar para Deus. Faz o teu olho frutificar para Deus. Faz o teu membro frutificar para Deus.
Faz o teu casamento frutificar para Deus. Faz o teu filho frutificar para Deus. Faz, sabe? Ele está dizendo, para que não, ao invés de amputar ele. Porque no caso do ramo é assim que o agricultor faz. O que está sobrando, as uvas chegou até aqui, então ele corta essa parte, porque senão vai ficar um galho infrutífero sugando energia, sugando alimento e vitamina, mas não está produzindo nada. Vai enfraquecer a capacidade da uva. Então ele diz, todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo aquele que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Verso 3. Falando da gente, vocês já estão limpos, já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Gente, isso é maravilhoso. Pedro entendeu isso. Ele diz assim, nós fomos gerados da incorruptível palavra de Deus. Nós fomos gerados. Não é nós seremos, nós fomos gerados. Então a palavra veio e produziu dentro de mim, dentro de você, um ambiente, ou seja, o novo nascimento colocado dentro de mim, algo tão extraordinário que aquilo que o Espírito Santo me permitiu que eu visse, sabe, no meu interior, algo extraordinário, algo protegido, parecia uma bola de fogo que não poderia ser mexida, não poderia ser tocada, e essa bola de fogo é o que protegia o meu espírito. O meu espírito estava dentro dela. Eu dei até o exemplo aqui do ovo do peru e o ovo, vou pegar agora o ovo da codorna, né? O ovo da codorna dentro do ovo do peru. O ovo da codorna somos nós, é o nosso espírito. O ovo do peru é o Espírito de Deus, envolvendo a glória de Deus, envolvendo o nosso espírito. Então, quando o nosso espírito vai se expressa por meio da glória de Deus, por intermédio da glória de Deus. E é essa glória, essa expressão do Espírito, quando ele se expressa através dessa glória, ele vem transformando então a palavra. O Espírito de Deus se comunica com o teu Espírito, e o teu Espírito vai atuando quando você dá lugar, quando a gente permite, né, renovação da mente pela palavra, e vai acontecendo essa transformação externa. Então Paulo diz, renovai-vos pela a transformação da vossa mente, ou seja, renovai-vos no vosso entendimento, para que vocês possam ser transformados pela verdade e experimente a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Ele diz, dentro você tem. Então renove a tua mente agora. E com a tua mente renovada, você transforma todo o seu ser, todo o seu interior e todo o seu exterior, na verdade, né? Então vocês já estão limpos pela palavra que vos tenho falado. Verso 4, pode seguir. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Ele está falando da fidelidade dele, gente. Deus está falando da decisão dele. Deus te amou e me amou quando nós ainda éramos pecadores. Isso é uma coisa que tem que pegar a cabeça, assim, abrir, colocar. Cara, você era um Zé Ninguém, um Zé Mané, uma Maria vai com as outras. E Deus viu e disse, eu amo. Porque aí a gente vai feliz, entra na igreja, estava todo sujo, saiu sujo da rua, entrou na igreja, e estou falando sujo, não o sujo visível, mas o sujo invisível, né? Entrou na igreja, ouviu uma palavra e aceitou Jesus. Sim, eu quero, eu aceito. Aí agora, quando dá uma errada, sabe, simplesmente se considera um abandonado. Espera aí, quando Deus te amou, você estava limpo? Você merecia ser amado, eu e você? Não merecíamos, gente. E vou falar, não merecemos ainda. Continuamos. Houve bastante limpeza, bastante transformação, mas continuamos sem qualquer merecimento. Continuamos assim, porque é para que seja favor e merecido. Então ele diz, permaneçam em mim, para que eu permaneça. Olha só, não é para quê? Não é para quê? Pelo amor de Deus. Permaneçam em mim e eu permaneço em vocês. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vocês o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Por quê? Verso 5. Eu sou a videira, vocês são ramos, agora ele está afirmando, eu sou a videira, vocês são ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Cara, então eu preciso me afirmar.
sabe, me afirmar, e me afirmar, e me afirmar. O Paulo tem um combate dele na mente, consigo mesmo, olhando para si mesmo. Põe aqui, capítulo 7 de Romanos, Romanos 7. Paulo olhando para si mesmo, dá uma olhada no combate que ele enfrenta. Aí a gente vai entrar um pouco de volta no capítulo 8. Capítulo 7 de Romanos, o verso de número 24. Paulo diz assim: porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus. No tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus. O homem de dentro, o homem que está envolvido com a glória, tenho prazer na lei de Deus. Cara, eu quero colocar em prática, eu quero viver, eu quero, sabe, eu quero fluir, eu quero praticar, e eu me alegro com isso. Mas no verso 23 ele diz assim: mas vejo nos meus membros outra lei, mas vejo uma guerra externa, eu vejo uma guerra dos meus membros querendo trabalhar, mas vejo no meu membro outra lei, guerreando contra a lei da minha mente, que me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Eu disse, eu vejo uma batalha externa, quanto ao homem interior tenho prazer, mas eu vejo uma batalha externa, lutando contra essa verdade que está dentro de mim, lutando contra o prazer da lei de Deus, querendo sufocar a lei de Deus, querendo impedir a lei de Deus. Aí alguém diz, pastor, mas isso consegue parar Deus, consegue sufocar a lei de Deus, consegue sufocar a glória de Deus? Aí eu volto para aquele ponto, antes de continuar o texto, eu volto para aquele ponto. Se Ele te amou e me amou quando nós éramos ainda pecadores, porque Ele enfraqueceu agora, que a gente erra ainda de vez em quando, uma vez por ano, eu acredito que vocês já estão nessa aí. Verso 24, ele diz assim: desventurado o homem que sou, dá uma olhada agora para onde Paulo aponta. Desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Ele não vê o Deus como a glória de Deus como uma glória fracassada por causa dos erros do corpo dele, por causa dos pecados, por causa das fraquezas. Ele não vê a glória interna como uma glória fracassada. Não, ele vê a glória interna como uma glória que não pode ser vencida pelas fraquezas humanas. Pelo contrário, ele diz, desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Pode seguir, Henrique. Graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne da lei do pecado. Ele disse, por dentro eu sou escravo, eu me dobro à lei de Deus, mas se pela carne, se eu viver pela carne, eu sou escravo da lei do pecado. Existe uma guerra constante, uma guerra que vai estar atuando dentro de mim, atuando fora de mim, num homem exterior. Pode seguir agora, pode ir embora. Agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Paulo não enfatiza a lei do pecado, Paulo não enfatiza a lei dos erros, Paulo não enfatiza a fraqueza da carne. Pelo contrário, ele enfatiza a glória que está dentro, a glória do homem exterior. Ele enfatiza aquela potência de Deus que te vivificou quando você era morto. É essa potência que ele enfatiza. Pois agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ele está dizendo que você e eu e você não iremos errar mais, que não vai haver mais uma tentativa de Satanás de nos afastar desse relacionamento com Deus, daquele que nos gerou para essa nova vida. Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo assim, que existe uma glória que foi depositada, que foi posta dentro do cristão, que foi atribuída à nova criatura, que ela é infinitamente superior à tentativa de Satanás te afastar de Deus por meio dos seus erros, das suas fraquezas. Diga graças a Deus por isso. Capte isso aí no coração. Capte isso aí no coração, que é muito rico. Antes de continuar, depois eu vou voltar aqui um pouquinho ainda, para a gente terminar, né? Mas eu quero que você vá comigo para Hebreus. Hebreus capítulo de número 3. É que veio no coração agora e tem um monte de coisa no coração, gente. Além do sangue. Hebreus 3. Eu vou ler aqui, começar com o verso primeiro, só para vocês pegarem aí. Irmãos, por isso, santos irmãos e participantes da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, que é Jesus. Considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Considerai. Gente, sabe o que Paulo está falando, gente? Concentre forças, dedique tempo pensando nisso. Quando você fala assim, olha, eu tenho alta consideração por tal pessoa, se você está falando com alguém do seu ciclo de amizade, de relacionamento, e aí menciona-se o nome de alguém, e as pessoas que estão com você são pessoas que te amam e que te
que, que, que tenham autoestima a teu respeito. E aí você abre a boca e fala assim, eu tenho alta consideração por fulano. Todos naquele momento se voltam para fulano, para entender qual valor você encontrou nele, para que eles também tenham a mesma consideração. Paulo está falando concentre, olha só, considerai atentamente, não é só considerar. Tenha alta, considere com um nível elevado. Despreze no momento em que você pensar nisso, se dedicar a entender isso, ele despreze todas as outras coisas. Despreze todas as outras coisas, porque isso vai ser importante. Quando ele fala considere atentamente, ele diz, gente, isso é mais importante, é o assunto mais importante da tua vida a respeito de justiça, a respeito de uma vida em Deus, a respeito de uma vida conectado com ele, dependente dele. Considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote. Apóstolo é aquele que estabelece, aquele que fundamenta. Sumo sacerdote é aquele que representa. É aquele que representa. O sumo sacerdote é aquele que entrava na presença no Santo dos Santos, uma vez por ano, com o sangue do povo, para apresentar a Deus. Era aquele mediador entre o povo que estava do lado de fora e Deus que estava do lado de dentro. Jesus é o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Portanto, se eu declaro, e essa palavra confissão quer declarar a mesma coisa que Deus diz a meu respeito. Então, quando eu declaro a mesma coisa que Deus diz a meu respeito, tem uma voz, muitas vezes, do lado de fora, na tua cabeça, que diz mentiroso, pecador, fracassado, derrotado, que grita. Mas quando você declara a mesma coisa que Deus diz a teu respeito, Jesus estabelece isso como uma verdade, porque foi Deus quem disse, não é você que está dizendo. Então, confissão não é o dizer uma coisa que eu acho, é dizer o que Deus disse a meu respeito. Então, Jesus toma essa confissão, como o povo naqueles dias ia lá, no dia do sacrifício, das ofertas, o povo levava seu animal, podemos dizer assim, que levava a sua porção de sangue, podemos dizer. Porque cada um levava o animal era sacrificado no lugar daquela pessoa, e aquela pessoa vinha toda arrebentada, toda moída. Um ano depois de ter passado por aquele processo de purificação, ela voltava agora com o animal, apresentava ao sacerdote, o sacerdote avaliava o animal, aprovava o animal era imolado, era colhido o sangue daquele animal, era colocado dentro de um recipiente, era entregue ao sumo sacerdote, e agora a pessoa que levou o animal ficava aguardando o sumo sacerdote fazer o trabalho dele. O sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, fazia o trabalho dele, Deus aceitava. Qual era a evidência de que Deus aceitava? Porque o sumo sacerdote saía com sangue. Saía com o sangue agora, aceito por Deus. Ele espargia aquele sangue, era aceito por Deus aquele sangue que ele levou, agora ele saía de lá de dentro, ele pegava uma trincha, um pincel, alguma coisa e salpicava o povo, e o cara agora voltava justificado. Às vezes ele foi todo melado, todo zoado, todo arrebentado. Mas quando ele saía de lá, quando o sumo sacerdote voltava lá de dentro, ele ia para casa justificado, ele ia para casa tranquilo, dizendo, está feito, eu só volto aqui agora daqui a um ano. É isso aí que a Bíblia está falando. Considere, pare atentamente, pensa, porque o inferno vai trabalhar, pode seguir, Henrique, o verso 2 aí, porque tem uma vírgula ali de continuação, o qual é fiel àquele que constituiu, como também era Moisés em toda a sua casa, pode seguir. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que o estabeleceu. Pode ir embora, mais um pouquinho. Pois toda casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. Segue. Moisés era fiel com toda a casa de Deus, como servo para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Está fazendo esse paralelo entre Jesus e Moisés, né? Porque Moisés é um tipo de Cristo, só que o representante da lei. Moisés era fiel com toda a sua casa, pode seguir, Henrique, continuação. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos, fale comigo, eu sou morada do Espírito Santo. Fale comigo, Cristo habita em mim. Gente, é isso aí, ó. É ele fazendo o trabalho dele. É ele fazendo o trabalho de sumo sacerdote. Na época do sumo sacerdote, o sumo sacerdote era o representante. Caiu na sorte dele naquele ano. Ele era o representante de toda a nação.
Ele era o representante de toda a nação vinha, tinha o sumo sacerdote do ano, a sorte caiu em fulano de tal, é ele que vai estar representando lá, ele é o teu representante, só que hoje de uma forma eterna, para sempre, porém como filho em sua casa, qual casa somos nós, se guardarmos firmes até o fim a ousadia da exultação da esperança. Sabe, gente, é uma celebração. A declaração, a confissão, ela tem que ser acompanhada de celebração. Eu sou perdoado, eu tenho o amor de Deus comigo, eu não sou esse cara externo, essa batalha que encontro nos meus membros, ela tem data marcada para acabar. Esses pecados, esses erros que eu ainda cometo, têm data marcada para desaparecer da minha vida. Diga amém por isso. Meu Deus, isso tem que ser celebrado, gente. Porque muitas vezes, quando eu falo assim, é porque muitos de nós, cara, volta e meia está abatido por uma coisa que parece que nunca vai parar de cometer. Alguns erros que nunca vai parar de cometer. Às vezes algumas mentiras que continuam cometendo. Pensou que não mentiu, alguns, sei lá, pensamentos e tantas coisas. E eu estou falando para você, quando o inferno tentar te atribuir fracasso nisso, você se alegre, declare o que Deus diz, e você, Satanás, isso está já no finzinho. Tem data marcada em Deus. Data marcada em Deus. Daqui a pouco, o Senhor derrama uma glória. E eu me arrependo de verdade. Você sabe que até para isso precisamos de Deus. Arrependimento não é uma decisão simples do João, do José, do Adailton, seja lá de quem for. Arrependimento é uma dádiva. É uma dádiva. A Bíblia diz, ou vocês desprezam a bondade de Deus, né? É que nos leva ao arrependimento. É a bondade dele. Não é só a minha decisão de me arrepender. A Bíblia diz que Esaú vendeu a primogenitura por causa de um prato de comida. E depois ele quis de volta, e mesmo com lágrimas, não foi achado arrependimento. Por quê? Porque arrependimento é fruto da bondade de Deus. É por isso que eu preciso andar conectado com ele, porque às vezes o cara pode pensar, não, eu vou fazer, vou errar, vou pisar na bola, vou fazer um monte de cocô, vou fazer um monte de porcaria, e depois eu volto e me arrependo e Deus me recebe. Pá! Não vamos por aí não. Porque arrependimento é fruto da bondade de Deus. Esaú, mesmo com lágrimas, não encontrou arrependimento. Porque é bom, até nisso, precisamos entender, cara, esse relacionamento de pai, todos os dias, relacionamento de pai. Ele quer caminhar conosco. Segue, Henrique, vamos até lá na frente, acho que o verso 13 ou 14. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, se você ouvir hoje a sua voz, verso 8, pode seguir, não endureça o vosso coração, como foi no dia da provação, no dia da tentação no deserto, verso 9. Onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova e viram as minhas obras por 40 anos. Verso 10, por isso me indignei contra essa geração e disse, estes sempre erram no coração. Dá uma olhada, gente, eles sempre erram no coração. Sempre erra, o inferno sempre consegue colocar alguma coisa lá dentro, no qual rouba a atenção deles. Você lembra? Atentai, olhai atentamente, preste atenção, porque quando eu olho atentamente, quando eu presto atenção, quando eu me conecto, isso vai entrando para o meu coração, eu vou drenando isso no coração, deixa de ser apenas um pensamento comum e passa a ser algo que se enraiza dentro de mim. Ele disse, esse povo sempre erra no coração. Sempre erram no coração, eles também não conheceram os meus caminhos. Verso 11, assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Verso pode seguir. Tendo cuidado, irmãos, tende cuidado, que jamais aconteça haver em qualquer um de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Dá uma olhada, a incredulidade não afasta Deus da gente. E existe pecado maior do que a incredulidade? O único pecado hoje que resta sobre a humanidade é o pecado da incredulidade. E a incredulidade não afasta Deus da gente, é ao contrário. A incredulidade afasta a gente de Deus e não Deus da gente. Existe uma insistência em Deus por querer nos levar até o fim. Porque como um pai guiou teu filho no deserto, o Senhor trouxe vocês até aqui. Deus insiste em ir com você até o final. Ele insiste em não te abandonar. Ele insiste em cuidar de você. Ele insiste em fazer você vencer. Ele insiste, é uma assistência de Deus. Ele diz, mas tome cuidado para que, olha só, jamais aconteça haver em qualquer um de vós perverso coração de incredulidade que te afaste do Deus vivo. Segue o verso 13.
Pelo contrário, exortai-vos mutuamente um ao outro, desperta um ao outro, levante um ao outro, porque um exortador é aquele que está dizendo, cara, se levante Deus, cara, se levante, o Senhor te ama, o Senhor está contigo, Jesus deu a vida por você. Se ele não poupou o próprio filho, como não te dará conjuntamente com ele todas as demais coisas? Exortai-vos mutuamente um ao outro, se levante, Deus está contigo, o Senhor não te abandonou. Ah, mas eu errei, pastor, o meu pecado que você não sabe, eu não quero saber, cara. Naquela cruz ele estava levando todos eles. Mutuamente, no dia chamado hoje, ou cada dia, durante o tempo que se chama hoje, todos os dias, nesse período onde nós temos visto a igreja enfraquecida por causa de tantas distrações que o inferno tem trazido, para afastar desse relacionamento com Deus. Então, quando eu me afasto do relacionamento, gente, a honra cai. Quando eu me afasto do relacionamento, honra e temor desaparecem. Honra e temor desaparecem. Se um filho é criado longe do pai, se ele nasce depois de 3 ou 4 anos, ele vai para longe dos pais, quando ele volta a ter contato com os pais depois de 10 anos, ele não tem o mesmo temor e o mesmo respeito pelos pais. É mais como um conhecido, um amigo. É o meu pai. Ah, é o seu pai? É o meu pai. Não há nenhum rastro de temor, não há nenhum rastro de honra, de respeito. Por quê? Porque não tem relacionamento. Porque não cresceu em relacionamento. Então, na maioria das vezes, um filho que é criado longe dos pais, quer seja do pai ou da mãe, considera e respeita e honra e teme mais quem esteve perto durante a vida inteira, que às vezes é um tio, uma tia, um avô, uma avó, um padrasto, uma madrasta, do que o pai e a mãe. Considera pai e mãe como amigo ou um conhecido só. Quem é que está indo ali? É a minha mãe. Ah, ela passou por aqui. Mas quando há um relacionamento, se conserva o temor, se conserva a honra, se conserva o respeito. Exortai-vos mutuamente todos os dias. Não se afaste. É por isso que ele diz, cara, aquele que, se um de vocês se desviar da verdade e o outro fizer ele se converter, ele apagará uma multidão de transgressões. Porque ele diz, cara, não deixe ele se afastar, não deixe ele ir, porque se ele for para longe, ele perde o temor. Se ele perder o temor, ele vai sofrer muitos danos. Porque quando perde o temor, essa consciência de paternidade desaparece. E nós vimos o que o inferno fez na pandemia com a igreja. Nós vimos o que o inferno fez com os cristãos, gente. Um monte de gente que não, cara, simplesmente é crente em casa, é sem temor, é crente como... Até o pastor usou uma palavra ontem que eu gostei muito, é crente nominal. Crente nominal, que se diz crente, mas não é crente, que se diz crente, mas não é crente. Que não sente mais falta da presença, não sente mais falta da comunhão, não sente mais falta da ceia. Não sente mais falta da adoração, daquele ambiente que carrega, que não sente. É crente nominal. Você é crente, eu sou crente. Você está congregando, está envolvido em qual corpo? Você está inserido em qual área, qual ministério você está indo, que é o que a gente usa, em que igreja você está indo? Não, eu tenho Jesus no meu coração, eu fico em casa aí, eu escuto os louvores, eu escuto o pastor Remelo Senses. Por quê? Aí, pastor, não, o inferno, o trabalho de Satanás. Ou vocês acham que a pandemia era uma novidade para as trevas? Ele sempre veio trabalhando em cima disso, até o dia que ele conseguiu. Sempre veio trabalhando em cima disso. Precisa separar esse povo, enfraquecer essa questão de temor, enfraquecer essa coisa de relacionamento. É isso que ele faz com os filhos. E você vê aí uma criança vai crescendo, o pai ou a mãe entrega um celular antes do tempo, essa criança começa a se envolver com esse celular. O dia que o pai resolver tirar esse celular da mão desse filho, sabe o que ele faz? Devolve! Sem nenhum temor. Porque temor no coração de um filho não vem com o chicote de um pai, o chicote de uma mãe, não vem com o pai ter pisado no pescoço. Não, vem no coração. Mas existe uma coisa que tira o temor, esse respeito, separação, afastamento, distanciamento. E aí você vai ver porque um filho hoje, com 12, 13 anos, saca uma arma e atira no pai. Porque uma criança de 7, 8 anos bate na cara da mãe. É porque a honra e o temor não existem. Essa criança está dentro de casa, mas sem nenhum relacionamento. Sem nenhum relacionamento. Então essa criança, às vezes, seria capaz
de temer dar um tiro na empregada do que temer dar um tiro no pai ou na mãe. Mutuamente, todo dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Então nós voltamos para aquele mesmo lugar. Paulo disse, eu vejo uma batalha nos meus membros, querendo me afastar dele, querendo me afastar da presença dele, querendo me colocar para longe. Eu vejo essa batalha, mas eu não deixo ela vencer. Eu declaro Cristo, eu declaro que ele é na minha vida. Graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus por ele. Nenhuma condenação. O inferno não vai conseguir me condenar e me afastar de Deus, me afastar da comunhão com o corpo, me afastar desse relacionamento de família. Não vai, não vai, não vai. O inferno anda de redor, como um leão que ruge. E uma das grandes forças do rugir do leão é colocar no coração da presa que a liderança do grupo não é capaz de defendê-la. Esse é um dos grandes barulhos de Satanás no coração da igreja. Que Jesus não é capaz de fazer o que ele disse que faz, de prover a provisão que ele disse que é capaz, de cuidar do povo que ele diz que veio para cuidar. Que o Espírito Santo não é suficiente para dirigir. Esse leão ruge e gritando, corre a sua própria carreira, viva a sua própria vida, porque senão você está perdido. Que vocês possam permitir que essas verdades caiam no coração de vocês. Entendam que vocês têm um Pai. Vamos ficar de pé?